Supremo Tribunal Federal, julgação penal contra o deputado federal Silas Câmara. Eleito para o 7º mandato consecutivo, Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2010 pelo crime de peculato. Ele teria se apropriado dos salários de secretários parlamentares pagos pela Câmara dos Deputados para trabalhar em seu gabinete em Brasília e no Amazonas. De acordo com a denúncia, depois da análise dos relatórios da quebra de sigilo bancário de Silas Câmara e de 17 assessores, ficou comprovado que alguns subordinados recebiam seus vencimentos, sacavam parte ou até a totalidade dos valores e no dia seguinte ou em data muito próxima aconteciam depósitos não identificados na conta do parlamentar. A prática, conhecida popularmente como rachadinha, teria ocorrido no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. A denúncia também imputa ao parlamentar o pagamento de empregados domésticos como se fossem secretários parlamentares. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou na sessão do dia 3 de novembro, no sentido de condenar o parlamentar por peculato a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e ao ressarcimento de R$ 248 mil aos cofres públicos e multa. Barroso considerou que não há provas suficientes sobre a acusação de que Silas nomeou como servidores públicos pessoas que lhe prestavam serviços domésticos, mas que ficou comprovado que o deputado efetivamente se utilizou de seu mandato eletivo para desviar em proveito próprio parcela do dinheiro público que deveria ser empregado na remuneração de servidores nomeados em seu gabinete na Câmara dos Deputados. O salário dos assessores parlamentares era, logo em seguida ao depósito na conta deles, retirado por saque em espécie e transmitido ou diretamente para a conta do parlamentar ou para a conta do seu secretário, que era quem pagava as suas despesas, como os depoimentos confirmam. Na retomada do julgamento, o revisor da ação, o ministro Edson Fachin, acompanhou integralmente o voto do relator. Entendo que tal como Sua Excelência, que as provas constantes dos autos caracterizam a prática do crime de peculato, tendo em vista que o parlamentar possuía a disponibilidade jurídica de verba pública destinada ao pagamento da remuneração de secretários parlamentares por ele indicados, e, desse modo, efetuava a indicação das pessoas previamente escolhidas, tomando para si, por meio de depósitos ou transferência para sua conta corrente, quase a totalidade das quantias destinadas pela Câmara dos Deputados ao pagamento dos servidores do gabinete. Já o ministro Nunes Marques divergiu do voto do relator. No presente caso concreto, os elementos de prova produzidos ao longo da instrução não confirmaram aqueles apresentados na fase inquisitorial, revelando-se insuficientes para, acima de qualquer dúvida razoável, confirmar a tese de acusação e fundamentar a condenação do réu. Ante todo o exposto, em conclusão, 1. Declaro, com fundamento no artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a nulidade das provas produzidas no inquérito instaurado por força da portaria datada em 19 de julho de 2001, se a indispensável autorização de supervisão judicial desta Corte, para a finalidade de conferir suporte probatório para instruir a presente ação penal, e julgo improcedente a pretensão punitiva com fundamento no artigo 386.2 do Código de Processo Penal. 2. Se assim não entender esta Corte, caso superada a nulidade apontada, julgo improcedente a denúncia, absolvendo o réu Silas Câmara, por insuficiência de provas seguras para uma condenação nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Depois do voto do ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça pediu vista do processo. Essa sessão terminou agora há pouco. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Marta Ferreira. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, depois do pedido de vista do ministro André Mendonça, outros 3 ministros preferiram adiantar os seus votos. Foram eles o ministro Alexandre de Moraes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Os 3 acompanharam integralmente o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de condenar Silas Câmara pelo crime de peculato a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto.
os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes preferiram aguardar o voto vista do ministro André Mendonça. Assim, o resultado parcial desse julgamento é de 5 votos pela condenação, 1 pela absolvição, e ficam faltando votar outros 5 ministros. William. Obrigado, Marta.